número 5, versículo de número 7. Amém? Em nome de Jesus. Que seja nosso. Acho que agora já posso botar essa peneira para cá. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Desculpa, 5, versículo 7. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as mensagens pregadas aqui estão no canal do YouTube, tá? Momentaneamente nós estamos no canal do YouTube do pastor. Então você bota lá PR, P maiúsculo, R minúsculo, ponto, Leandro de Castro, Leandro Carvalho de Castro, vai aparecer aí lá, tá? E as mensagens estão todas lá. Então você que gosta, entra lá, se inscreve, faz o canal crescer e compartilha. Outra coisa que eu vou precisar, aos irmãos da sede que tem assistido os cultos via live de Cordeirinho, quando você estiver assistindo a live, compartilha pelo menos com 5 pessoas, tá ok? O canal tem crescido, a gente tem perto de resultados já, e agora nós vamos entrar num plano de evangelismo lá e também aqui. O material escrito está quase pronto, ele vai ser só reconduzido uma irmã da igreja que vai ajustar para nós de maneira que nós não sabemos, e depois vai ser impresso. Só que nós temos obtido resultados no web. A igreja sede ainda não faz ao vivo por causa de uma restriçãozinha que tem no Instagram, que está sendo resolvida, tá? E também será feito. Então, você que gosta de compartilhar, tá? Você compartilha, nos ajuda a chegar em mais pessoas. Amém? Achou o texto? Se coloca de pé, porque agora é a palavra de Deus. Eu quero ministrar você de forma poderosa da parte de Deus. Cutuca quem está do teu lado e fala: que bom que você veio. Vai. Que bom que você veio. Isso. Versículo de número 7, capítulo 5, e diz assim, ó: pois andamos por fé. Aleluia. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Eu quero que você repita: andamos por fé e não por visto. Vai. Andamos por fé e não por visto. Aponta o dedo indicador do profeta para alguém e fala para ele: você tem que andar pela fé e não pela vista. Vai. Deus Todo-Poderoso, esta é a noite, Senhor Deus, em que o Senhor nos trouxe a este lugar, porque nenhum de nós viemos a esta casa por vontade própria. O teu Espírito encheu os nossos corações e nós obedecemos ao chamado do teu Espírito a entrar nesta casa. Já provamos da tua presença no meio dos louvores e da adoração, Senhor. Agora pedimos ao Senhor que no meio desta palavra o Senhor venha falar conosco. Então eu repreendo do nosso meio toda tentativa maligna, Senhor, de roubar esta palavra, Senhor, ou de obstruir os ouvidos dos santos, Senhor, para que possam ouvir o que o Senhor tem a falar para essa igreja nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Toma seu assento, em nome de Jesus. Andamos por fé e não por vista me leva a ver a história de Enoque. Enoque é o homem que andou com Deus, obedeceu às diretrizes de Deus, à ordem de Deus. E o que Deus fez com este homem que andou com ele? O tomou como símbolo de arrebatamento. A igreja será arrebatada. O Espírito Santo me pediu e disse: filho, preciso que você pregue sobre o arrebatamento. Eu disse: pai, eu vou pregar esse domingo. E disse: não, você precisa se preparar para pregar para a igreja de forma que ela vai entender. Mas eu já vim aqui nesta noite dizer para você: andamos por fé e não por vista. Então eu creio que pela fé eu serei arrebatado. Quantos isso? Não seja tímido, irmão. Paulo vai dizer: o evangelho da cruz não é vergonha para mim, não. Não, para mim não. O evangelho de Cristo não é vergonha. Andamos por fé e não por vista. Eu lembro de
que recebeu uma única palavra de Deus, não sei se de manhã, tarde ou noite, mas por 100 anos trabalhou na terra. Por quanto tempo? 100 anos. Noé não pediu baixa, não entregou a carteira, não resignou o ministério, não abandonou a arca, não. Ele ouviu de Deus uma palavra que dizia: prepara um grande barco sem leme, sim, porque a navegação vai estar toda comigo. Quando você preparar o barco, ele estiver pronto, vai entrar um casal de cada animal criado por mim dentro desta arca. Após cada casal de animal, vai entrar você, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. Era Deus dizendo: eu vou guardar você, vou guardar a tua descendência e vou reiniciar a terra a partir da tua família. Noé vai trabalhar 100 anos pelo propósito, sem se desviar. É sim. Noé nunca orou a Deus dizendo: estou cansado de trabalhar no mesmo projeto, debaixo do mesmo propósito, lixando a mesma madeira e nada acontecer. Porque, pastor, ele sabia que quando ele acabasse o projeto, Deus ia responder a obra. Alguém vai entender? Quando acabar o projeto, Deus vai responder a obra. Alguém vai dar glória? Quando acabar o projeto, Deus vai responder a obra. Alguém diz aleluia? Quando acabar o projeto, Deus vai responder. Antes de ganhar almas no mundo, Deus escolheu 3 personagens bíblicos: Abraão, Isaac, Jacó. E de Jacó ele tira 12 tribos. A Bíblia vai dizer que Jesus percorreu a praia e escolheu 12 discípulos. Quantos discípulos? Você está dizendo: primeiro ele escolhe a base, depois ele chama a multidão. Eu quero que você diga pelo menos para 3 pessoas perto de você: primeiro ele vai escolher a base, depois ele chama a multidão. Vai. A igreja não pode crescer se a base não está pronta. Porque quem faz comida numa latinha de sardinha, você precisa de uma panela de arroz para fazer arroz, você precisa de uma panela de feijão para fazer um feijão. Pegou ou não pegou? A base, o segredo está na base. E andamos por fé e não por vista. Me leva a ver Abraão, que saiu da sua casa, da sua terra, do meio da sua parentela, e foi em direção ao lugar que Deus ainda ia mostrar. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Por isso que você anda por fé e não por vista. Não é o que você precisa ver, é o que você precisa crer. Andamos por fé e não por vista. Isaac cavou os poços que o seu pai havia cavado e os filisteus haviam enterrado. Você está dizendo, pastor, cavou, pois, Isaac um poço chamado Ezeque. E quando ele cavou um poço chamado Ezeque, ele colocou o nome desse poço, o poço da contenda. Por quê? Porque os pastores de Gerar se levantaram contra Isaac e entulharam o poço. Mas Isaac queria um poço cavado. Ele está desentulhando os poços que o seu pai cavou. Pega pisando. Como ele está desentulhando os poços que o seu pai cavou, ele vai encontrar contenda. Aí a Bíblia diz que ele vai cavar outro poço. Esse outro poço é um poço chamado Sitna. Cavou depois outro poço e correu pelo segundo poço, e o nome significava Sitna, que significa inimizade. Por que inimizade? Porque se você está cavando algo para chegar ao ápice da promessa de Deus, algumas pessoas vão te deixar, outras vão te abandonar, outras não vão gostar de você. É sim, elas vão virar o rosto para você. E a Bíblia está dizendo: é o poço de Sitna, é o poço da inimizade. Aí a Bíblia diz que também entulharam. Aí Isaac vai cavar outro poço. Cavando após o conflito cessarem, Isaac deu a este um nome de celebração: neste lugar Deus me fará prosperar. Você está dizendo, ele cavou um poço chamado Reobote, e ele disse:
que a gente quer um emprego que abra imprensa, mas sabe qual é o nosso problema? Porque a gente não lê Bíblia. É assim, a gente não lê, não compreende, e aí a gente não entende. Aí a gente chega aqui dentro da igreja e começa a cantar: não compreendo os teus caminhos, eu não compreendo o que você está fazendo. Aí Jeremias falou: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus sonhos são maiores que os vossos sonhos. Você tem um sonho, mas Deus tem algo maior para você. Você traçou um caminho, mas Deus tem um caminho para você. É por isso que quando o doutor, sim, o doutor, o médico, o advogado, o juiz descobre, ele se converte, ele descobre que tudo que ele fez na faculdade, ele fez porque ele quis, não porque Deus aprovava. Ele larga tudo e vai servir. Você está dizendo, pastor, porque ele escolheu um caminho para seguir, mas Deus não escolheu um caminho para ele. Você está falando, Isaac cavou um poço, era da prosperidade, você deu glória a Deus achando que era o último poço. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 23 do capítulo 26, dali Isaac subiu para Berseba e lá cavou outro poço. Cutuca quem está do lado e fala: esse vai ser o último poço cavado para você. Porque o segredo não está na prosperidade, está na promessa. Por isso que ele teve que cavar o quarto poço. Porque os três, o primeiro poço trouxe contenda, o segundo trouxe inimizade e o terceiro prosperou. Mas ele não quis ficar na prosperidade e disse: eu vou subir um pouco mais. Ele foi em Berseba. Aí a Bíblia vai dizer que naquela noite o Senhor, versículo 24 do capítulo 26 vai aparecer aqui atrás. Naquela noite o Senhor apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus do teu pai, não temas, eu estou contigo e eu te abençoarei. Para de cavar poço entulhado, porque eu vou te dar a fonte certa. Alguém vai dar glória. Você está cavando fonte na terra e não está conseguindo vencer, e Deus te trouxe aqui nesta noite para me usar para você dizer: para de cavar na terra, começa a cavar no céu. Aí Jesus vai dizer: não, eu juntei tesouro na terra, juntei tesouro no céu. Eu só prego Bíblia. Você pode não gostar, mas só vai ser Bíblia. Você pode desacreditar, mas é Bíblia. Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai. Não temas, pois eu estou contigo. Eu que te abençoo. Não é o poço que tu está cavando que vai te dar bênção, não. Cutuca alguém do teu lado e fala para ele: não é o poço que tu está cavando que vai te dar bênção. Fala: a bênção vai vir da mão de Deus. Fala: poço nenhum, fala para ele, vai levar a honra, vai levar a glória, vai ser Deus que vai te favorecer. Ao texto continuando: eu te abençoarei, eu te multiplicarei a tua posteridade em consideração ao meu servo Moisés. Que poço é esse, pastor? É o poço da promessa. Por isso que Davi disse: Senhor, pode retirar a coroa, toma o cetro, podem levar a cadeira de rei, o palácio, a tua presença não retire de mim o teu espírito. Retira a sandália, retira a roupa, corta o fornecimento de pão, arranca o palácio, leva a casa, mas a presença não tira, não. Os servos cavaram outro poço, diz o texto. E aí a Bíblia diz que Isaac levantou um altar. O que veio? A promessa. Porque quando você para de cavar o que todo mundo está cavando, está todo mundo cavando. Eu estou controlando as palavras aqui, porque existem pessoas aqui que estão dentro do seu coração arrazoando. Você sabe que é o Espírito Santo arrazoando. Eu não estou aguentando mais. Isso, faça isso. Você está dentro do teu coração e eu estou como profeta aqui. Mas daqui a alguns anos você vai ver que o caminho que a Bíblia diz, é o caminho de que o homem parece ser bom. E Deus está falando com o homem, e o homem aqui não está falando do sexo masculino, está falando com você que tem ouvidos para ouvir, como diz Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito de Deus está falando, a igreja? Esquece o homem que está falando e olha para o servo de Deus
não por vista. Jacó, depois do encontro com Deus em Betel, estando ele em pecado contra a autoridade do irmão primogênito, em pecado contra a autoridade do pai, a Bíblia diz que ele vai para a casa de Labão. Andamos por fé e não por vista. Ele vai trabalhar 14 anos sem ter resultado. Quantos anos? Tem gente nesse culto que não aguenta trabalhar 3 sem ter resultado. Aí ele muda de emprego, muda de igreja, muda de empresa, muda de casamento, porque ele não aguenta. Mas a Bíblia vai dizer 14 anos sem resultados. Mas quando terminou os 14 anos sem resultados, Deus apareceu, abençoou e prosperou. É muito fácil, irmão, brigar em casa por falta de dinheiro. Casais que brigam porque não conseguem pagar a conta de luz, o aluguel, a casa, porque a água é dispensa e a dispensa está cheia. Nessa hora que você mede a esposa e o marido, que só vive bem se tudo estiver bem. Que engraçado, você atravessa a serra aqui, vai nos condomínios, nos postos que eu conheço, você chega lá, vai encontrar o marido, vai encontrar a mulher. Em outras casas você vai encontrar a mulher, vai encontrar o marido traindo. O que eles têm? Tudo que você gostaria de ter. Deus forja o nosso caráter na necessidade. E antes de te entregar a promessa, Ele vai forjar o teu caráter. Deus não vai entregar nada a ninguém sem caráter. E o primeiro caráter que você tem que ter não é humano, é caráter espiritual, caráter do céu, caráter de Deus. Jacó, não posso entregar nada nos primeiros 14 anos, porque eu preciso formar o teu caráter. Mas se você oferecer os primeiros 14 anos, Jacó, eu venho te abençoando e te favorecendo. Por isso que Deus aparece quando Ele não tem nada e diz: a terra que você está deitado, eu estou entregando para você. Você não tem nada agora, mas eu estou te entregando a primeira posse. Aí Ele falou: já o Senhor vai me entregar, me abençoa ainda, vai comigo e volta comigo. E quando eu retornar em paz de tudo que eu granjear, eu depositarei a ti como dízimo. E a Bíblia diz que 21 anos depois, quanto tempo? 21 anos depois, ele volta trilhardário, 4 esposas, 12 filhos. Ele tinha tanto animal que dividiu em 2, isso depois de dar uma parte para o irmão. Porque se você deixar Deus forjar o teu caráter, você cresce. O que eu disse? Se eu deixar Deus forjar o meu caráter, eu cresço. Repete comigo: se eu crescer, eu prospero. Se eu prosperar, eu abençoo. Se eu abençoar, Deus aumenta a porção. É o que está em Provérbios. Aquele que abençoa prospera. É Bíblia pura. É loucura. Um amigo meu que me liga fala: não dá para conversar contigo não, é só Bíblia. Eu disse: de outro papo vai sair da minha boca. Só Bíblia. Andamos por fé e não por vista. Ana vai ao templo. Vai aonde? Basicamente por volta de 8 a 10 anos. Quanto tempo? 8 a 10 anos. Estéril. Ana não abandonou a casa de Deus porque não conseguiu ter um filho no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Nós estamos vendo uma temporada de pessoas abandonando a obra porque não conseguem crescer, não conseguem frutificar. Aí você vai pensar: eu vim no culto errado. Não, é Deus te dando o último alerta antes de você fazer a besteira que você vai fazer. E depois que eu fizer, depois você arrebenta o barbante, para arrebentar, ficar uma emenda horrível lá. Porque Adão tinha uma consciência de misericórdia de Deus que ele descobriu na prática que Deus não tinha. Quanto? Deus botou ele para fora do jardim. Ele achou que era só perdoar e continuar. Mas Deus falou: o quê? Pode ir embora. Saúl está no primeiro ano de governo. Primeiro? E Deus falou para Samuel: eu rejeitei ele. Primeiro ano. O primeiro erro. Que Deus misericórdia é esse? Misericordioso é esse? Que o camarada erra, ele pede perdão, mas mesmo assim
porque nós estamos colocando algo que a Bíblia não coloca. Aí diz o Senhor pela boca do profeta: não tenha misericórdia de quem não tiver misericórdia. Andamos por fé e não por vista. Ana não abandonou Deus, continuou indo ao templo, mas um belo dia, num belo culto, eu vou dizer de novo, mas num belo dia, em um culto, mas eu vou dizer outra vez, em um dia, em um culto, eu vou dizer novamente, mas em um dia, em um culto que não está datado, não está marcado, não foi filmado, não foi escrito, você está entendendo? Ela recebeu a bênção de Deus. Você sabe qual é o problema? Deus está falando com alguém aqui, dessas pessoas com quem ele está falando, são 3 pessoas especificamente, de todas que estão, 2 estão desse lado e 1 estão desse lado, e o Espírito Santo de Deus vai apertar agora. Sabe qual é o problema de Abimeleque? Ele decidiu sair da casa que o alimentava para ir a uma terra que tinha provisão. O problema é que a casa do pão pode faltar no pão, mas vai voltar a ter pão, e o lugar onde tem provisão acaba. Então, cuidado para não trocar a casa do pão para ir para um lugar onde tem provisão, porque o vento que está soprando aqui vai chegar lá. O problema é que se você sair daqui para ir para lá, quando você estiver lá e o vento te pegar lá, você não vai mais conseguir voltar para cá. Pega na mão de 3 crentes e aperta bem a glória. Fala para ele: fica na casa do pão, é melhor. Fala: é melhor ficar na casa do pão, passar aperto, dificuldade e necessidade, do que ir para um lugar da provisão. Fala: lugar da provisão, você pode perder a tua casa, seu casamento, seus filhos, seu marido. Entendeu agora, presbítero Roberto, por que eu não podia comer cachorro quente ontem? Deus falou comigo: eu preciso falar com você. Andamos por fé. Aleluia, andamos por fé. Não andamos por vista. Aleluia. Andamos por fé. E foi andando por fé que Ruth aceitou a Deus, sem Deus nunca ter pregado para ela, Deus. Que ela disse: olha só, baseado no que tu me conta na casa do pão, vou fazer o seguinte: a senhora precisa voltar para Jesus. Não, eu volto. Deixa que eu me converto. Porque a senhora, irmão, está gravando, vou falar de um jeito. Eu estou cansado de milico, esse é o termo, milico, soldado velho, que está cansado de servir na igreja. Eu estou cansado, não fez nada ainda, não carregou uma cruz, nunca tomou uma chibatada, nunca viu um leão correndo atrás de você, Nelo não te mandou pendurar você em nenhuma parede, tacar óleo em você, te incendiar, você nunca foi trancado no Coliseu, seus filhos não foram mortos na tua frente com uma placa dizendo negue a Jesus e eles vivem. Está cansado de quê? Está cansado de ser crente raso, que só jejua quando é necessário, que toma a Santa Ceia como se fosse um suco e come o pão como se fosse nada. É bíblico. É Deus dizendo: eu estou cansado desse povo que me louva com os lábios, mas o coração está cheio de terra. É Bíblia. Vai parecer culto de libertação, mas andamos por fé, não andamos pela vista. Eu não preciso ver para quê. É Ruth dizendo: eu não preciso ver Deus para quê? Que existe um Deus na tua terra. Eu vou ser humilhada, vou me jogar na terra, vou pensar em mim, mas Ele vai nos colocar de pé de novo. Andamos por fé e não por vista. E a Bíblia vai dizer: o servo de Jericó, o servo de Jericó tem uma coisa maravilhosa dele. Por quê, pastor? Porque tem um pano aí, tem um pano aí. Arruma esse pano para mim, dentro desse saco azul que eu sei que tem. Dá para esse menino aí. Levanta ligeiro, menino. Pega aí e vem por aqui para a esquerda, rápido. É uma capa de autorização para coletar esmola. O que você está dizendo, obrigado? Você está dizendo: o camarada era cego para pedir esmola, ele tinha que ter uma licença da prefeitura, então ele recebeu uma capa. E o servo de Jericó paga a capa de autorização da prefeitura, então ninguém podia incomodar. Os fiscais da prefeitura não podiam incomodar. Ele está sentado, mas ele está uma multidão passando, ele pergunta: quem passa? Porque é cego, é justamente assim, né? A multidão está
ele não vê, ele olha para lá porque os olhos dele acabam se tornando ouvidos. Então ele olha para lá, quem passa? E ninguém responde. Aí ele começa a gritar, quem passa? Ninguém responde. A multidão, Jesus, Jesus, Jesus. Ele começa, Jesus. Aí alguém passa e ele segura, quem passa? Ele diz, isso aí é Jesus. E quem é ele? Olha, quando ele foi expulso de Nazaré, ele entrou em Naim e ressuscitou o filho de uma viúva que estava morto. A história conta, o pessoal está contando que ele ressuscitou o seu amigo depois de 4 dias morto. Aí o cego está segurando, conta mais, o tanque de Betesda, sabe onde é ele? Sei, eu não consigo chegar lá. Ele foi lá e colocou de pé um paralítico de 38 anos. Ah, sim, aí tem mais, o quê? Ele ressuscitou também a filha de Jairo. Caramba, é sério, mas isso depois de ter purificado os 12 anos de enfermidade da mulher do fluxo de sangue. Aí o cego de Jericó já soltou quem estava falando com ele e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar, irmão, porque quem quer milagre grita, quem quer milagre da glória, quem quer milagre da aleluia, quem quer milagre fala em língua estranha. Na hora que eu pedi para falar em língua estranha, você tinha que ver, quem fala estava mudinho, porque está com a boca cheia, o coração está cheio do mundo, não consegue mais falar em língua estranha. Aí ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não está ouvindo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí não aumenta o volume. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não está ouvindo. Aí ele começa a gritar. Aí veio Jeremias, diz, clama a mim e responder-te. Aí ele clama mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, todo mundo disse, chama ele. Quando chamou ele, a primeira coisa que ele fez, andamos por fé e não por vista. Se ele mandou me chamar, não vou mais precisar disso. Alguém entendeu? Se ele mandou me chamar, não vou mais precisar. Quando chegou, o que queres que eu te faça? Arrancaram o meu globo ocular. E dada a história de quem tu é, o que tu pode fazer, eu já vou mandar lá na quinta costela. Eu quero voltar para o Rio. Você já comigo, é agora. E ele voltou a ver que você está dizendo, andamos por fé e não por vista. Você está dizendo, abandona a capa de esmola. Não entendeu não? O pastor falou em janeiro que Deus mandou ele orar pelo PPT, pelo pátio Mumbuca. Olha aí, ó. O que adianta? Tu tem Mumbuca na conta, mas ninguém está aceitando. É Deus dizendo, eu estou cansado de ver você recebendo essa moeda social se você tem promessa. Meu pai, alguém me pegar. Eu estou cansado de ver você pegando esmola do governo se você tem promessa. É você confiando no que o patrão pode te dar, mas não está esperando naquilo que Deus pode derramar. É você dizendo, eu quero 1 quilo de farinha, eu não quero o saco inteiro, eu quero 1 quilo de farinha, pastor. Aí o profeta está dizendo, volta na cozinha, destampa a panela e a farinha vai começar a jorrar, o azeite vai começar a jorrar. Abre mão dessa moeda social e Deus vai começar a te prosperar. Tem gente que está carregando maldição e não sabe. Isso é socialismo, meu querido. Você está carregando nas costas, todo mês caindo aquela moedinha. Abre mão para tu ver se Deus não vai escancarar a janela do céu e derramar a bênção sobre a tua vida. Vamos por fé. Olha, o que tem me salvado é um Mumbuca. Aí Deus do céu não leva nenhuma glória, porque o que tem me salvado não é o Mumbuca, não é Deus. Quem leva a honra? Quaquá. Quem leva a honra? O governo da prefeitura. Pastor, eu sou contra o que o senhor está falando. Continua recebendo. Mas alguém está recebendo a resposta de Deus aqui nesta noite. Abre mão. E em 60 dias, 2 meses, quanto tempo? Depois que você abre mão, contabiliza como você estava e como você está 60 dias depois de abrir mão. E eu vou trazer você aqui no altar e vou te fazer as perguntas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o problema de Israel? Eles gostavam tanto do Egito que eles estavam sentindo falta do pimentão, da carne, da cebola, da água e do pão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está querendo te libertar do Egito e está você. E quando é que o pátio vai cair? Não, o pátio já caiu, mas não está liberado ainda. Hoje não estava, irmão, no comércio. Aí Deus falou comigo, olha essa placa aí. Eu falei, mas o que é isso? Ele disse, não mandei você orar, está travado. Eu falei, senhor, mas o senhor não liberou? Eu disse, o povo tem, mas os comércios não aceitam. É Deus te dando a oportunidade de se livrar. Como é que eu me livro? Não sei se é o problema teu, foi você lá que se filiou. Mas deixa eu te falar, existem coisas que você deixa entrar na tua
que eu disse? Mas a gente quer ser da igreja na medida nossa, não na medida que está proposta na Bíblia. A gente quer ser crente do nosso jeito. Por que você não abre Timóteo? 1 Timóteo, 2 Timóteo. Antes de abrir 1 Timóteo, 2 Timóteo, abre Efésios capítulo 1. Quer ver? Joga Efésios capítulo 1 para mim. Olha, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Versículo 2. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Olha isso aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas. Cadê o pátio ali? Não BBB? Cadê a moeda social? Bênçãos espirituais. Olha o que ele fala: entregue o seu dízimo, a casa do e fazer prova. Se eu não abrir o quê? A porta da prefeitura, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a janela dos. A bênção que você quer no meio da terra. Cutuca aí, 3 que a gente vai para. Não, fala mesmo. Parece que o meu olho fala a bênção que você quer no meio da terra. Vai. Fala bem do céu. Andamos por e não. A nossa confiança não está baseada no que nós podemos ver, tocar ou medir. Se assim fosse, o sofrimento, mortalidade, a ausência visível de Cristo nos levaria ao desespero. Em vez disso, nossa confiança está firmada em uma realidade superior, acessada unicamente pela fé. Andamos por fé e não por vista. Conduta e o estilo de vida, comportamento diário, orientação geral e a vida de uma pessoa deve ser pela fé. Portanto, Paulo não está falando de um ato isolado, mas de como um cristão opera no mundo em sua totalidade, viver como Cristo é e andar pela fé. A questão é que o versículo aborda qual é o guia e o mapa que nós devemos caminhar, e a gente está abrindo mão do que o mapa está falando, do que a palavra está falando, para andar segundo as nossas vontades. Mas o texto está dizendo: andamos por fé e não por vista. É uma confiança fundamentada nas promessas. Vou repetir: andamos por fé e não por vista. É uma confiança fundamentada nas promessas. Vou dizer de novo: andamos por fé e não por vista. É uma confiança fundamentada nas promessas e no caráter, na revelação de Deus. Glória a Deus. Andamos por fé. O que eu disse? Andamos por fé. O que você repetiu? Andamos por fé. Só as mulheres? Andamos por fé. Andamos por fé significa tomar decisões com base na palavra. Com base na? Não. Essa palavra aqui é de quem? Então vamos de novo. Andamos por fé significa tomar decisões com base na Palavra de Deus. mesmo que as circunstâncias surjam ao contrário. Andamos por fé significa viver em obediência a Cristo, cuja presença é sentida espiritualmente e não fisicamente. Andamos por fé significa manter a esperança na promessa da ressurreição e da vida eterna, realidades que não é visível no presente. Andamos por fé significa confiar no controle soberano de Deus sobre a história, apesar do caos e da injustiça aparente no mundo. Andamos por fé é uma vida, é como se você vivesse através de uma bússola que aponta a Deus, que aponta a direção que Deus quer que você ande, e não por vista. A vista, irmão, ela é uma função dos olhos, e a visão vem do coração.
precisamos voltar. O que eu disse? Nós precisamos voltar. Diga, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. A crer no que Deus falou. A crer no que Deus falou. Você sabe por que eu preciso de vocês cobrindo, pastor, em oração, e vocês orando e jejuando? Porque a Bíblia diz que por 40 anos, quanto tempo? 40 anos. Quanto tempo? 40 anos. Por 40 anos, Israel ficou rodando em círculo. Tem gente que está aqui assim, rodando. Nos últimos anos está rodando em círculo. Porque não quer entrar, não quer enfrentar a guerra. Eu estou ouvindo muito isso nesses dias. Não quer enfrentar a guerra. Isso é engraçado. Efésios 6 manda, Paulo fala o quê? Revestido? Arranca ali, irmão. Mete a mão na Bíblia e arranca. Tenha coragem. Revestido? De novo. Revestido? Fala para fora. Revestido? O que ele vai te mandar revestir de armadura se você não quer viver em guerra? O capacete protege o quê? Os olhos, ouvidos e o crânio. Dentro do crânio tem o quê? Cérebro. Então o capacete protege o quê? A cabeça. Aí bota a couraça protege o quê? O peito. Dentro do peito tem o quê? No centro, coração. Os rins, fígado, pulmão, pâncreas, sistema digestivo. Ele dizendo, proteja. Mas você fala, não, eu não quero viver em guerra. Então se você vai viver em guerra, vai viver sem armadura. Se viver sem armadura, você é um soldado frágil. Só que nós, eu disse, temos nos desgastado com pessoas que não querem mais guerrear. O tu que está ao teu lado fala, descansa teu coração. Não, fala mesmo, fala uma coisa ativa, descansa teu coração. Fala para ele, o céu não é para todos. Para que você vai obrigar o marido a ser crente se o céu não é para todos? Para que você vai obrigar a esposa a ser crente, irmão? Posso falar uma coisa aqui pelo Espírito Santo? Preciso falar que não estou nem aí também, vou falar. As mulheres querem viver um sonho à parte do que aquilo que os maridos querem. E os casamentos começam a ter problema. Que as mulheres querem dobrar para a direita. Eu estou 44 anos na igreja e vi várias mulheres destruírem sua casa, seus casamentos, seus filhos, seus ministérios, porque elas quiseram dobrar à direita. A mesma serpente que atazanou o juízo de Eva, atazando o juízo das mulheres no tempo atual. Então a mulher acorda na segunda querendo ser professora, na terça ela quer ter uma loja de roupa, na quarta ela acorda querendo ser arquiteta, na quinta ela quer ter um carro, mas não tem dinheiro, na sexta ela quer viajar, mas não tem cartão, no sábado ela quer almoçar na churrascaria. O que tem na geladeira? Ovo. E no domingo ela quer comer fora, mas não tem dinheiro. Então ela começa a apunhar o juízo do Adão. Adão, você precisa melhorar de vida para que a minha vida melhore. Lembra da mulher de Jó? Quem lembra? Levanta a mão da glória. Está falando com você. A mulher de Jó falou para Jó, teu Deus só presta para mim quando tudo está bem. Por isso que ela fala, amaldiçoa o teu Deus, não é mesmo? Não mudou, irmão. Olha para a gente. Deus está falando com alguém aqui. Então casamentos são assolados, porque aí fica aquela coisa. Só que, ei, Deus te chamou para quê? O tu que está do lado pergunta, Deus te chamou para quê? O que Deus te chamou, irmão? Pergunta e responde assim, ó. Não foi para a obra que Deus te chamou? Quer mesmo desviar para a direita? Não. Faça isso. Lembre-se que toda a consequência é tua. Não culpe ninguém. Vire para a direita. Porque andamos por fé. Andar por fé é o quê? Fecha os olhos e creia. Faz 4 a 5 anos, irmão, que eu não ganho um salário. E eu não vou falar o valor aqui, que eu já falei algumas vezes, agora estou falando. Eu abri mão para andar por fé. E eu ensino as minhas filhas a andar por fé. Pastor, eu não tenho estômago para isso. É quando você fala isso
prender os outros. Como terminou? Preso. Aquilo que você fugir é o que Deus vai te aproximar. Aquilo que tu quiser distanciar, o que Deus vai te trazer de volta. A pergunta é por quê, pastor? Porque você foi escolhido. Vamos ensinar daqui para mim. Vamos pegar aqui. Você foi escolhido. Você pode não gostar, você pode ir agora, entrar em jejum por 3 dias. Pode deixar. Escolhido não tem escolha. Para quem iremos nós? Disse Pedro. Porque Jesus um dia pegou um discurso e mandou, não. Naquele dia 70 foram embora. Para quem iremos nós? Me mostra o nome de um dos 70 depois. Só tem dos 12. Por quê? Porque quem desiste não é contabilizado na história. Então a Bíblia vai dizer que por 40 anos Israel, repete comigo, por 40 anos Israel andou em círculos. Escolha de pé. Você vai dizer isso para 3 pessoas. Falar, por 40 anos Israel andou em círculos. Vai. Vamos lá. Fala para mim. Estou na câmera aí. Está me pegando? Então nós vamos fazer o seguinte, olha para cá. Aqui, ó, vai ser a porta, ó. Você vai me ajudar a entrar na porta. Amém? Então eu vou rodar toda vez que eu estiver perto da porta, você vai falar, e aí, e aí? Amém? Amém? Eu não vou fechar o olho aqui para não cair. Ok? Então estou rodando aqui, ó, assim, como a Bíblia diz. Cada dia, cada noite, cada tarde eu acampo num lugar. Mas eu não consigo ver a porta, porque a Bíblia diz que eu estou andando em. E por que eu estou andando em círculo? Porque eu não quis guerrear. Eu não quis andar por fé, eu quis ver. E como eu queria ver, o tempo todo, a Bíblia diz que eles passavam na porta, mas não conseguiam ver a porta. Porque eu decidi andar pela minha vista. Abandonei a visão. Andamos por fé e não por vista. Você está dizendo, pastor, a vista é a função dos olhos, a visão é o que vem do coração e a promessa tem que ser ouvida. Não abandone o caminho da promessa, porque alguém está dizendo para você, é hora, é isso, é aquilo, é papapá. Eu conheço um monte de gente que disse para mim, Deus falou para mim para sair, para ir. Que Deus é esse que tira alguém da igreja do bebê? Para se drogar, para destruir a casa, a família? Não foi Deus. Lembra que eu falei no início, falso profeta? Parecia Deus, mas não era Deus. Deus não tira ninguém da igreja. Quando Deus me tirou da igreja, Ele disse, eu quero que você saia. Ele me avisou 1 ano antes. E eu me preparei. Quando chegou perto da preparação, Ele apontou o caminho, a direção, e eu fui. E eu não saí de uma igreja, irmão, para ir para mais uma, não. Eu saí e fui consagrado. Obedeci ao que Deus falou. Nem meu pai, nem minha mãe foi na minha consagração, Wallace. Você vai na consagração minha, pastor, não tem meu pai e minha mãe. Você está dizendo, eu fui consagrado igual Davi, sem ninguém saber qual era o propósito, mas o azeite estava sendo derramado. Que é isso, pastor? Davi não foi essa história, você precisa entender isso. Não foi avisado, não foi estardalhaço. Olha que Samuel fala, o que eu faço? Vai lá, faz um culto e unge o menino. Por que ele tinha pressa na unção? Porque ele queria tirar de Saul, que Saul não podia mais carregar o quê? A presença do Espírito Santo. Então ele queria que saísse de Saul e entrasse em Davi, e ficou ali em Davi até que começou a operar. Quando Davi mata o urso, ele mata pelo poder da
unção. Quando Davi mata o leão, ele mata pelo poder da unção. Quando ele derruba o gigante, ele derruba pelo poder da unção. Quando ele elimina os 2.000 filisteus, ele elimina pelo poder da unção. Tem gente ungida que está querendo fugir da unção. Meu Deus. E é nesse culto. Mas eu vim aqui te dizer, antes de você fazer isso, andamos por fé. É verdade, Deus. E não por vista. Alma Deus. E Maia Sul e Erebalaia Sé. Andamos por fé. A escala rodando a volta. E quando terminou tudo, Deus falou: agora que a geração que não quis guerrear morreu, vocês podem entrar. Mas já se passaram 45 anos. Aí Caleb aparece. A mesma unção que eu tinha antes, eu tenho agora. É ele dizendo: o tempo não matou o meu vigor. Eu não sei quanto tempo faz, irmão, mas eu vim aqui dizer para você: o tempo não mata o vigor da promessa. O tempo não mata o vigor da promessa. O que bate no peito do pastor Leandro, a promessa. Pode me abandonar, pode me deixar, pode me caluniar, pode me afrontar, pode mentir. Não, a promessa. E é isso que você precisa entender. Eu não vejo, disse Deus a Samuel, como o homem vê. Muita gente tem vista e não tem visão. Tem pessoas que só enxergam o problema. Ele abre a dispensa, só vê ela vazia. Não vê o Deus da provisão. Ele olha para as contas que ele mesmo acumulou e quer que Deus traga uma solução. Foi você que acumulou contas. Deus não é culpado. Então você precisa se reposicionar. Então você precisa entender isso, irmão. Não olhe para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do teu Deus. Não olhe para a correnteza do rio, olhe para o tamanho do teu Deus. Não olhe para a tempestade, olhe para o tamanho do teu Deus. Não olhe para a muralha, olhe para o tamanho do teu Deus. Não olhe para o exército, olhe para o tamanho do teu Deus. Não olhe para o quão poderoso é o teu inimigo, olhe para o tamanho do teu Deus. Toma cuidado para não ficar engrandecendo o inimigo. Não, porque o inimigo tem agido, não. Só se você deu legalidade. Porque para mim, eu vou dizer para você, não importa o tamanho do inimigo. Eu quero que você pegue na mão de alguém, fala para ele: não importa o tamanho do inimigo. Pega aí, vai, pega, vê se tem alguém sozinho. Fala para ele: não importa o tamanho do inimigo, vai. Fala: eu declaro sobre a tua vida nesta noite. Você vai vencer esta guerra. Você vai conquistar. Você vai avançar. Você vai possuir. Você vai ser um campeão. Diga para ele, e não por vista. A águia tem dois inimigos. O primeiro inimigo da águia é a cobra. E existe uma diferença entre a águia e a galinha. Porque a galinha prefere lidar com a cobra no solo da terra. E a águia pega a cobra e leva para o voo. Quando chega lá em cima, a cobra fica biruta e se torna presa fácil. Segundo inimigo da águia, o corvo. O que ele faz? A águia, ela é grande, então ela não consegue se virar para cima. E o corvo vem e se deposita em cima das costas da águia. O que a águia faz? Ela tira a luta da dimensão terrena. O que eu disse? Ela tira a luta da dimensão terrena. E ela leva para o nível espiritual. Ela vai lutar com o corvo lá em cima. Quando ela está lá em cima com o corvo, ela faz uma coisa que o corvo, ela vira de cabeça para baixo. O que acontece com o corvo? Não adianta você ficar tentando vencer na terra se você não levar essa guerra outro nível. Você vai ter que levar essa guerra para um nível espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, presbítero Adalberto, presbítero Cleide. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Diácono Emilson e diaconisa Vanessa. Quem Deus chama para ser pastor vai ter que passar uma moeda. Está ouvindo, evangelista? E a moeda de Deus é terrível. A moeda de Deus está ouvindo, diácono Valdeci, diaconisa Andressa? A moeda de Deus é terrível. Por quê? Disse Jeremias: entrei na casa do oleiro e percebi que um vaso que estava na mão dele se desintegrou. O texto original do texto desintegrou está dizendo quebrou. Mas como que o supremo arquiteto do universo, diaconisa Lúcia, deixa que um vaso, diácono, quebre na mão dele? Diácono João, diaconisa Ludmila, é que ele deixa bem claro que o vaso está na minha mão. Se eu quiser, eu deixo quebrar. Se eu quiser, eu faço perfeito. Se eu quiser, eu ordeno outra vez. Se eu quiser, eu quero resultado. Tem que passar na moeda. Quem que foi chamado para ser pastor vai desviar o caminho da olaria. Ninguém que foi chamado para o ofício pastoral, porque disse Jesus em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi você. Você não escolheu ser, foi eu que escolhi você para ser, e você terá que ser. Por isso que Elias disse: me mata, me tira da terra, me desconecta daqui, eu não quero mais. Aí o anjo apareceu de lado perto e me disse: Elias, come esse pão e bebe essa água. Aí ele falou para o anjo: qual é a missão? Deus falou: levanta, caminha, porque a tua missão ainda é grande. Não é hora de parar, não é hora de abandonar, não é hora de pedir a morte. Você tem que continuar. Sabe qual é o problema? Elias não continuou, parou na montanha. E aí Deus falou para ele: eu vou te substituir. E vou te fazer uma pergunta: tu está pronto para ser substituído e vivo? Que isso? Vivo. Seus olhos vão estar abertos, seus ouvidos vão estar atentos. Você vai ver alguém subindo no altar com a mesma unção que Deus te deu, mas não está mais contigo. É por isso que Elias não gostava de Eliseu. Porque no monte Wallace, Deus falou: desce, porque eu já provi um camarada para te substituir. É você que vai prepará-lo. Aí quando ele chegou lá: quem é ele? Filho de Cefate. Aonde ele está? Ele está no campo trabalhando. Aí Elias pergunta: ele vai largar o trabalho para te servir? Vai lá para tu ver. Aí quando chegou lá, Elias chegou com o manto. Repete comigo: manto, vai. Solta a mão desse manto do teu lado e fala: repete alto: manto, vai. Fala outra vez: manto. Manto, vai. Ei, para tocar no manto tem que ser forjado. Aí Elias chegou lá, Rafael, e não falou nada, só fez isso aqui nele. Na mesma hora ele parou a carruagem. Aí os moços que estavam com Elias começaram a perguntar: o que você está fazendo? Aí Elias botando a roda, Felipe. O que você está fazendo? Começou a escutar. Pegou o boi, foi na jugular e rau. Que isso? Foi no outro boi, rau. Que isso? Dividiu em pedaços, acendeu a lenha e colocou. Aí Elias perguntou: o que você está fazendo? Eu estou abrindo mão da carroça, estou abrindo mão do boi para servir o ministério. E por que você está queimando? Porque meu coração nunca mais deseja voltar para eles. Repete comigo: andamos por fé e não por vista. Você falou baixo: andamos por fé e não por vista. Quer ver milagre? Quer ver milagre? Queima a carroça agora e queima os bois juntos. Eu não estou mandando você largar o emprego, não. Não estou mandando você sair do emprego, não. Só estou falando: chega amanhã no teu trabalho e fala: a partir de hoje você não é mais prioridade, não. Prioridade é o céu. Prioridade é o rei.
Faz isso. Faz isso. Não importa. Não tem ninguém para ficar. Fecha. Eu não vou. Você vai aonde? Eu vou pro reino. Você vai ver que no outro dia você vai vender mais do que venderia num dia normal. Por quê? Porque o reino favorece aqueles que obedecem. Eu só vou falar para a igreja que der aleluia. O reino favorece aqueles que obedecem. As portas vão se abrir. E Deus vai começar a te abençoar assim. Ele não vai pingar não. Ele vai abrir as janelas. Por quê? Porque andamos por fé e não por vista. Isaías vai dizer: não temos. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Quem tem Deus não precisa de nada que eu preguei anteriormente. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Tem crente aqui que acorda de manhã vai ver um videozinho de fortalecimento espiritual. Segue a grupo de mensagens e frases. Aí está dizendo: ei, não é ele, sou eu que te fortaleço. Eu te ajudo e eu te sustento. E como é que eu sustento? Com a minha mão direita, eu pegando na tua mão, dizendo: você não vai cair, você não vai morrer, você não vai se afogar. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Feche teus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Amaia, sério, leandóia, queira, assim. Todos os que se levantarem contra ti, todos os que se revoltarem contra ti, serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocarem contra ti perecerão. Versículo 12: ainda que busquem, que lutem contra ti, não te encontrarão. Então descansa. Ótimo. Acabou, viu? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, preguei a eles toda a palavra, ponto vírgula, que o Senhor me deu. Agora é a tua vez, porque segundo os escritores hebreus, a palavra ela é mais profunda que a espada de 2 gumes. Ninguém vai tomar decisões repentinas sem antes ter ouvido o que o Senhor tinha falado. Então eu peço a ti agora, Senhor, toma esses corações, homens e mulheres que estão diante de ti, os corações abertos e os ouvidos abertos, Pai. Eu peço ao Senhor agora, porque andamos por fé e não por vista. Eu não preciso ver para acreditar, eu não preciso receber para provar que o Senhor é Deus comigo. O Senhor é, sempre será. E como escrito está, o Senhor é o mesmo hoje, mas é também o mesmo ontem e será eternamente. É o Senhor quem rege as nações. Todas as nações do mundo estão debaixo do teu cetro de governo. E agora eu ministro esses irmãos para viver a experiência da tua palavra ministrada aos seus corações. Confirma, Senhor, e continua falando aqueles que ainda esperam por resposta, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. E você diz, misturando glória a Deus, aleluia. Eu quero que você aplaude ao Rei dos Reis, o Senhor, dando glória. E pela aleluia, no nome do Senhor. Amém.